Pronto. Ai, tô sem vídeo, calma aí. Pronto, apareci agora. Oi, gente, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade, então, e em breve encerrar a aula de hoje, quer dizer, a aula de hoje não, né? A minha aula, que é sobre a associação, e que é um capítulo, né, do livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier. E nesse slide aqui foi onde a gente terminou a aula passada, né? Falando sobre essa questão da associação, né? E sobre a assimilação, a afinidade que a gente tem com todo o nosso campo, né? O que nós geramos a partir dos nossos pensamentos e aquilo que atraímos como consequência. E como a gente conversou até nesse slide na aula passada, como a gente tem essa troca, né? E aí eu coloquei essa imagem justamente porque é uma imagem que conversa muito sobre isso, mas a legenda, ela fala que o ambiente definirá você, não necessariamente, né? A gente tem que lembrar que nós somos responsáveis pelo ambiente em que a gente vive. Então, eu trouxe propositalmente também para trazer uma mensagem e chamar a atenção da gente como a gente tem essa tendência a não nos responsabilizarmos por aquilo que passamos, né? Então, na verdade, nós definimos o ambiente em que a gente está e as nossas escolhas vão refletir diretamente sobre aquilo que a gente vive. É claro que as nossas escolhas passadas nos trazem para o que vivemos atualmente, mas o que a gente escolhe em cada momento vai perpetuar ou mudar aquilo que a gente vai viver futuramente. Então, todos os momentos em que a gente traz situações e pessoas que são desafiadoras para a gente, são uma grande oportunidade da gente poder lapidar e se transformar para que sejamos diferentes daquilo que não concordamos. Afinal, a gente só pode mudar a si, né? A gente não pode mudar o outro. Nós temos o nosso livre-arbítrio para podermos fazer aquilo que nós julgamos coerente, correto, e quando temos algo externo que não nos agrada, né, compete a gente entender o que aquilo traz de mensagem para a gente, né? Porque quando a gente perde tempo julgando o externo, a gente está deixando de olhar para o interno. A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa começar a transferir, né? Não o julgamento, porque não é do julgamento que a gente precisa, mas a gente precisa transferir o olhar, né? Do que a gente está dando. Então, se a gente está dando um foco maior naquilo que nos desagrada fora, a gente não consegue dar o foco para o que significa aquilo dentro da gente, né? E o que eu posso fazer a partir daquilo que está acontecendo. Como que eu posso mudar para mudar não só as minhas trajetórias, mas para mudar como eu lido ou o que eu aprendo com aquilo, né? Afinal, a gente precisa, de fato, não só falar sobre o nosso campo e sobre o ambiente em que a gente atrai, mas sim sobre como a gente pode transformar isso. Porque todos nós almejamos ambientes em que a gente possa gozar, né? E na maioria das vezes nós nos encontramos em ambientes e situações onde nos causam sofrimento, né? Seja por mais passageiro ou pequeno que seja, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa no ambiente onde você, na maioria das vezes, se sente bem, né? Mas sempre tem algumas informações em que a gente está reclamando e não está satisfeito com aquilo, né? E como é importante a gente olhar com alegria todas as situações em que a gente vive, né? Acho que foi até a Cris que trouxe sobre esse assunto, né? Como é importante
a gente vê, inclusive, os desafios com alegria. E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso exercitando a nossa inteligência, entendendo de uma vez por todas e praticando esse entendimento de que nós temos oportunidades, e a partir dessas oportunidades a gente pode fazer transformações do nosso ser. Não tem meu negócio aqui, calma aí. Eita, por que não tá? Ué. Ô, Maria, me dá uma mãozinha aqui. Eu não consigo ler e eu não consigo transportar esse trem aqui. Tá bem em cima e eu não consigo, eu mexo Queres, nele. queres que eu leia, amiga? Que é que eu consigo ver. Pode ser, mas eu quero tirar esse trem daqui, principalmente, porque daí os outros eu não vou conseguir ler nenhum. Só um É a pouquinho, gente, barriga. por favor. Olha só isso aqui. Eu apertei, ó. Não tem que fazer mesmo? Você travou? Travou, né? Quer parar de compartilhar e compartilhar de novo? Não sei o que aconteceu. Mas daí eu vou sair da sala, não? Não é? Ah, ele travou completamente. Bom, então vamos fazer assim, pra gente. É. Ô, amiga, então lê pra mim, porque travou, eu não consigo ler, porque tá bem em cima do... Obrigada, amor. Tá bem em cima do trem. Tá. Ele começa. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Ele dá um ponto. Você quer que eu continue? Você quer comentar? Pode continuar, amiga, obrigada. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que se assimilara fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servirmos depois da morte. Obrigada, amiga. Essa parte é a mesma parte, se eu não me engano, que a Clô colocou na aula dela também. Calma aí que tem algum áudio aberto aí, tô ouvindo louças caindo por todos os lados. Pronto. Então, gente, essa parte a Clô trouxe na aula dela, né, sobre a mente mecânica e o cinturão de imagens, que fala sobre como a gente, no momento que a gente está julgando o externo, né, como isso é absorvido através de imagem no nosso cinturão de imagens, e que a gente literalmente se alimenta disso, né? E se eu estou me alimentando de algo pútrido, vamos dizer assim, botar entre aspas, né, para que isso fique bem palpável como exemplo, eu não vou fazer bem para o meu corpo, nem físico, nem mental, nem espiritual. E eu tive um encaixe sobre essa informação que, se nós formos parar para pensar em que nós vivemos, sempre tentando manter uma imagem, uma máscara, enfim, e que isso traz dificuldade da gente entender quem realmente refletimos atualmente,
A lei do espelho, ela está aí para nos ajudar, né? E, mais uma vez, negando a inteligência divina, a gente, ao invés de se ater ao que precisamos melhorar, quando isso nos é refletido pelo externo, a gente se prende ao julgamento, né? Daquilo que a gente não concorda. E eu digo não concorda entre aspas, porque se aquilo é um reflexo nosso, é exatamente o que a gente faz. Então, eu sempre tive uma dificuldade de entender, assim, a lei do espelho, né? E quando veio esse texto, eu consegui ter um encaixe com maior profundidade, porque quando a gente está julgando o externo, a gente está num processo ilusório de separação. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou julgando alguém que está fazendo alguma coisa que eu não concordo, eu tento julgar porque eu quero dizer que eu não concordo com aquilo, logo eu não faço aquilo. Logo eu sou diferente, eu sou melhor, porque eu não faço aquilo. E no momento do julgamento, a gente, como está nessa ilusão, a gente está tendo essa ilusão de separação, né? Ou seja, ó, tá vendo aquilo que o fulano fez? Está totalmente errado. Ou seja, eu não faço aquilo. Então, se eu estou na minha mente mecânica entendendo esse processo de fragmentação, de separação, dizendo que eu não faço, que eu nego aquele meu reflexo, eu não tenho nenhum pudor em apontar o defeito do outro. Vocês estão conseguindo acompanhar minha linha de raciocínio? Ou seja, se eu estou num processo de julgamento, eu não estou sustentando nenhuma máscara nesse momento. Então, eu, sem pudor, estou vendo quem realmente sou. Porque eu estou dizendo que aquilo não me pertence. Então, é um processo muito mais profundo, né? Eu estou negando algo que é meu e que, por achar que, ao negar, eu afirmo que eu não sou, eu não tenho problema nesse julgamento. Só que é exatamente o contrário. Quando eu estou julgando, eu estou apontando o meu espelho. Ou seja, eu estou me olhando e dizendo que eu sou aquilo, né? E no momento que eu não consigo criar um laço de amor, de união com aquele momento, eu não consigo transformar em mim o que eu preciso de transformação. Porque é a mesma coisa que eu me usei como exemplo em outros momentos. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa que fazia tudo pelos outros, que era super bacana, super legal, que não reclamava de nada, super alto astral. Quando eu comecei a olhar a quantidade de reclamação que eu fazia por dia, que eu consegui realmente associar que aquilo era eu, aquilo me assustou de uma forma porque eu nunca conseguiria mudar algo que eu não enxergo. Então, se eu continuasse achando que eu era legal, bacana, alto astral, zero reclamação, como que eu ia mudar o fato de eu reclamar, se eu não reconhecesse aquilo? Então, olha que interessante como essa lei do reflexo e sobre o fato de eu não ter nenhum julgamento, porque eu estou ilusoriamente afastando de mim, fala muito sobre mim. E automaticamente faz com que eu reverbere cada vez mais aquilo. Por quê? Porque eu não consigo mudar algo que eu não vejo. Vocês conseguiram acompanhar a minha linha de raciocínio ou ficou um pouco embaçado? Eu compreendi, amiga. Para mim É? foi. Uhum. Então tá. Se alguém ficou com dúvida, se não ficou tão claro, né? Porque isso pode acontecer, né? Às vezes, para a Ju, por exemplo, ficou muito claro a minha linha de raciocínio. Mas é tão louco porque, por favor, então, só complementando, né? A mente acelerada. Se alguém não entendeu, então, por favor, pergunte para a gente discutir mais sobre. Porque isso é muito importante, gente. Isso é realmente muito importante. Porque
eu já tinha entendido superficialmente a lei do espelho, eu já tinha entendido que o externo reflete o externo, né, daquilo que eu estou vendo, ele reflete o meu interno. Hoje a gente está conseguindo entender com mais profundidade, que é por questão de associação, de afinidade de campos, mas isso me deu um encaixe muito grande. E quando eu tive essa percepção de que eu me afastando, né, eu posso julgar sem máscaras, porque a gente jamais faria isso com a gente mesmo, né? Não digo censor, tá? Eu digo realmente de nos julgarmos, dizendo assim, eu faço isso mesmo, né? E se a gente for parar para pensar, a gente está o tempo todo julgando o externo. A gente está o tempo todo querendo se afastar, se separar daquilo que a gente não concorda. E se nos causa incômodo, é porque aquilo ali ressoou, é porque aquilo ali está dentro, né? É como eu costumo ter como compreensão. A gente podia falar qualquer coisa para Jesus. A gente crucificou ele. E mesmo assim ele continuou nos amando. Imagina ele no alto da dor da carne, ele pedindo para que Deus perdoasse porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Vocês compreendem a profundidade disso? Isso é muito profundo. Pensar a gente, por muito menos, o que a gente chama de calúnia, né? A gente quer tirar satisfação, a gente quer botar os pratos às limpas, porque a gente não quer ficar com uma imagem de alguém que está errado ou que é ruim. Então, olha como a gente se preocupa com a nossa imagem, como a gente precisa se reafirmar. Jesus não precisava se reafirmar, porque ele simplesmente era. Então, ele foi crucificado e mesmo assim ele continuou amando a gente. As pessoas riam dele enquanto ele estava sofrendo, carregando uma cruz, pessoas jogando coisas nele, pelo que a gente vê em filmes, enfim, né? Mas ele continuou no caminho dele, com toda a potência dele, ele continuou para mostrar para a gente que existia um caminho diferente. Então, enxergar em como a gente se incomoda com o alheio, como a gente quer julgar o tempo todo, nos separa da nossa própria transformação. Amiga, pode ler para mim o texto? Eu não consigo. Por favor. Sim. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Obrigada, amiga. Então, olha que interessante, né? Que a gente achando que julgando o próximo naquilo que a gente não concorda e se reafirmando, a gente acha que está fazendo certo, né? E que não está fazendo mal para ninguém e nem para a gente. E, na verdade, o mais prejudicado somos nós mesmos. Porque, por questão de assimilação, a gente acaba se alimentando disso, dessas energias, desses fluidos. Porque vocês imaginam, no que tem de positivo um julgamento? No que tem de harmonioso um julgamento? Nada. Então, vários motivos fazem a gente entender como esses sensores acabam fazendo mal para a gente, né? Por não reconhecer aquilo que a gente nega do que somos e também por emanação do próprio julgamento. Porque quando eu estou formando um pensamento negativo, eu estou me alimentando dele, eu estou tendo reflexos dele, eu estou mudando o meu campo. Quer dizer, não mudando, né? Eu estou alimentando o meu campo vibratório. Então, olha que interessante como isso
isso faz com que a gente coloque cada vez mais forte na gente mesmo, né? Então, se eu julgo alguma coisa, e eu já passei por isso, gente. Não me sinto à vontade para dizer exatamente o que, mas tinha alguma coisa que eu sempre repudiava muito, e eu sempre falava, nossa, como é que as pessoas conseguem fazer esse tipo de atitude e tudo mais? E não muito tempo depois eu me vi fazendo aquilo, né? E hoje eu consigo entender melhor, na prática, como que isso reverberou em mim, né? E é muito interessante que a gente possa fazer isso na prática em cada um, porque quando a gente vai para o caminho do autoconhecimento, a gente está analisando a si. Então, a gente está analisando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, as nossas dores. E, a partir disso tudo, a gente pode reunir informações para que a gente possa mudar, né? Porque é como eu sempre falo, a gente não consegue mudar aquilo que a gente não conhece, não reconhece, aquilo que a gente nega. Ai, Cris, tu levantou a mão, pode falar, por favor. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Então, eu queria fazer um comentário que eu acho bem pertinente, porque ele diz ali, né, que observem-lhe inconscientemente as emanações, né? Então, mas vamos resumir. Quando a gente se relaciona com o mal, de qualquer maneira, seja através de um julgamento, de um pensamento de raiva, seja lá qual for a relação que a gente cria com o mal, a gente tem prejuízo, sabe? É um prejuízo energético, vamos dizer assim. E ele é muito inconsciente, porque assim, como não é visível, né? A gente é muito habituado aos cinco sentidos, então a gente não acredita muito no que a gente não vê, no que a gente não percebe através da pele, da respiração, da audição, né? Mas relacionar-se com o mal, mesmo de forma sutil, aparentemente sutil, traz prejuízo. E é o que ele fala ali, né? E que a gente absorve inconscientemente as emanações. Então, quando a gente começa a ter um comportamento novo, e o amigo fala muito do novo, né? Através de bons pensamentos, do amor, e aí entra o amor, né? Como compaixão, bondade, a gente traz benefícios para o conjunto, né? Para a gente como indivíduo, como saúde, saúde física, saúde mental, etc, etc. É isso. Obrigada, Nica. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigada. Eu queria ler aqui o que eu coloquei até para complementar. Acho que eu já falei bastante sobre isso, mas para eu poder falar para vocês quando eu tive esse encaixe, né? Bom, o julgamento leva o sensor a incorporar as emanações feitas ao próximo. Então, o julgamento que eu faço leva o sensor, ou seja, eu estou censurando, né? Então, eu sou o sensor, a incorporar as emanações feitas ao próximo. Quando eu julgo, eu demonstro o teor, o conteúdo dos meus pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque eu não consigo ser diferente daquilo que eu estou emanando. Por exemplo, eu tô, sei lá, aconteceu uma situação e aí a gente pensa, sei lá, algum fulano, sei lá, saiu, bateu a porta aqui, fechou a porta e bateu a porta. Aí eu penso assim, nossa, com certeza essa pessoa fez isso de propósito porque eu estou julgando, né? Fez isso de propósito porque quer chamar atenção, quer dizer que está brava. Esse é o teor do meu pensamento. Isso é o que eu sou, é o que eu consumo, é o meu conteúdo. Muito provavelmente eu tenho isso e faço isso. Então eu já estou julgando aquilo porque é o que eu sou nesse momento, é o que eu estou decidindo consumir. E consumir a todo momento, em pensamentos, em falas, em músicas, em atitudes, em filmes que eu assisto.
em debates que eu tenho. Por quê? Por exemplo, quantas pessoas no meio de uma conversa estão conversando sobre uma situação que envolve a atitude de pessoas diferentes e uma pessoa fala assim, com certeza essa pessoa fez por maldade, fez de propósito, e alguém já falou assim, não, eu acho que ela não fez de maldade não, acho que foi sem querer. Vocês percebem que nesse momento de julgamento, cada pessoa está expondo aquilo que conhece, entendem? Então, se eu estou dizendo, aquela pessoa fez sim por maldade, fez por, sabe? Esse é o conteúdo que eu consumo. Ao passo que se eu penso, não, essa pessoa não deve ter feito por maldade, isso também significa um conteúdo que eu consumo, certo? Então, quando eu julgo, eu demonstro o teor, o conteúdo dos meus pensamentos e sentimentos. E por isso consigo ver quem realmente sou sem máscaras. Porque eu estou usando o meu conteúdo mental para falar de uma situação externa, ou seja, o meu espelho, que é aquilo que eu reconheço. Eu só consigo reconhecer aquilo que eu tenho em mim. Então, eu não consigo reconhecer nada externo que não seja meu, porque se eu nunca nem parei para assimilar aquilo, então eu não tenho como pensar numa possibilidade, né? E como eu estou julgando o externo, eu não tenho máscaras, porque não sou eu, eu não estou falando de mim, eu estou falando de algo que eu não preciso ficar protegendo, mantendo aparências, entende? Porque quando sou eu quero manter aparências, eu quero manter máscaras, certo? Eu quero ser vista como uma pessoa boazinha, eu quero ser vista como uma pessoa autoastral, good vibes, que não reclama. Eu quero isso, né? Então, para eu poder transformar isso, eu tenho que reconhecer a minha sombra, né? Então, é por isso que a gente não consegue ter essa visão conosco, mas sim com muita facilidade no externo, né? Vou ler de novo, então. Quando eu julgo, eu demonstro o teor, o conteúdo dos meus pensamentos e sentimentos, e por isso consigo ver quem realmente sou, sem máscaras. Logo, incorporo quem eu sou. Então, inconscientemente, eu incorporo isso, porque eu acho que eu estou falando do outro, mas, na verdade, eu estou falando de mim, porque é o meu conteúdo mental. E o meu conteúdo mental é aquilo que me compõe, é aquilo que compõe as afinidades das coisas que eu me relaciono, dos ambientes onde eu me coloco, das pessoas que eu atraio, das situações que eu atraio. Percebem? Então, eu sou o que eu penso, o que eu consumo e o que eu reverbero. Então, essa imagem ali, né, que eu trouxe para fazer o encaixe com esse assunto, ele diz: quando entendemos que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, compreendemos que o julgamento é uma confissão. Eu acho que, de tudo que eu falei aqui, essa frase, ela é a melhor síntese, né? E é uma confissão porque é o nosso conteúdo. Quando eu julgo o externo, na verdade, eu estou falando puramente de mim, puramente do meu conteúdo, puramente daquilo que eu posso fazer, do que eu sou capaz de fazer. Então, inconscientemente, eu incorporo isso porque eu acho que, na real, eu estou afastando. Mas, na verdade, eu estou falando só de quem eu sou. Então, é impossível eu ter um pensamento de baixa vibração, seja achando que eu estou julgando externo e me afastando dele, dizendo que eu não sou, e sendo uma pessoa com harmonização, com mansidão, com ordem no meu campo. Não existe isso, não tem como. Jesus, por exemplo, ele era muito convicto nas verdades dele. E ele não ficava julgando ninguém. Ele ficava, muito pelo contrário, demonstrando toda a capacidade de amor que ele tinha. Então, imagina a potência de harmonização que esse ser tinha enquanto ele estava aqui na Terra.
Inclusive, num curso do IBIS, teve um trecho que me marcou muito, que eles falavam sobre, era o Evangelho Interior, e eles falavam sobre como o Evangelho Interior, ele traz chaves para abrir diversas portas e diversas possibilidades dentro da gente, que a gente nem imagina que existam. E aí eles falavam assim, bom, o Evangelho está baseado em Jesus, né? Então, como só o fato de Jesus ter vindo para a Terra, como ele já começou a mudar toda a energia do planeta. O fato dele plantar esse amor aqui, com toda a potência que ele tinha de ser quem ele era, já conseguia mudar as nossas vibrações também. Por isso que, quando lá no começo da aula a gente fala que a gente tem que ser a mudança no mundo que a gente quer ver, é porque a gente vive completamente emaranhado, a gente vive completamente ligado, entrelaçado uns aos outros, e todas as situações que nos cercam. Então, se eu consigo mudar coisas em mim, eu consigo reverberar nas pessoas. E foi isso que Jesus também trouxe para a gente. Jesus não trouxe só ensinamentos do que a gente tinha que fazer, mas Jesus trouxe a potência de consciência nesse emaranhado cósmico. Então está tudo dentro da gente. Basta a gente realmente querer acessar para fazer. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ju, por favor. Leitor oficial. Leitor oficial. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se, dentro de algumas horas, no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Obrigada, amiga. Então, a gente continua falando sobre isso, né? Sobre a questão do que a gente consome e de como isso pode se alastrar, ter grande potência dentro de nós. Tudo que a gente coloca foco, tudo que a gente coloca devoção, vai crescer, vai aumentar. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente interpreta as situações em que a gente vive, as pessoas que a gente atrai, a gente precisa entender, primeiro ponto, aquela situação talvez eu não entenda com profundidade como eu me coloquei nela, mas eu posso entender com profundidade aonde ela está mexendo em mim e o que a partir disso eu gostaria de transformar. Como eu poderia transformar? E a gente pode fazer isso, a gente não precisa ter resposta para tudo, não. A gente não tem resposta para muita coisa. Inclusive, a gente é muito intuído e muito acariciado pela espiritualidade. Então, a gente tem toda a possibilidade do mundo de calar, acalmar e pedir ajuda, né? Se tá difícil, se eu não consigo entender o que eu devo fazer naquela situação, ou como me comportar, a melhor coisa que eu tenho que fazer é me acalmar, em primeiro lugar, porque onde tem desordem, a ordem não consegue se colocar, e a gente tem que entender que os espíritos de luz, eles são ordem, eles estão na ordem. Então, para eu conseguir me conectar e ter afinidade com ele, para ter associação com eles, eu preciso apaziguar, eu preciso me acalmar. E a partir daí, ter respostas. E isso vem, às vezes, com tanta sutileza, né? É tão calmo, é tão... Acho que a Clô até falou na palestra dela no Mediúnico sobre isso. É tão calmo, é tão sutil, e a gente, às vezes, procura por holofotes, por placas brilhosas e, né, algo que sacuda a gente. Porque no meio da desordem a gente precisa ser sacudido. Mas, no final das contas, é a gente que tem que se acalmar.
Não são os bons espíritos que têm que sacudir a gente. Então, as situações que causam dor vão nos sacudir porque são desagradáveis, mas elas estão sendo pertinentes, né? Então, eu tenho que me acalmar, eu tenho que me apaziguar. Ontem, enquanto a gente fazia o Evangelho no Lar, nossa, foi um tapa na nossa cara com luva de pelica. E o Evangelho fala mesmo assim, ó, ele fala assim, olha, vocês estão sendo como crianças, vocês estão sendo infantis. Qualquer coisa vocês se magoam e machucam o ego de vocês. E óbvio que não com essas palavras, né, gente? Pelo amor de Deus, o Evangelho não fala assim. Mas ele fala assim sobre essas pequenas demências que a gente tem, né? De se perder por tão pouco. E eu tenho que me acalmar para escolher exercitar a minha inteligência. Porque o Evangelho ele veio porque a gente já tinha capacidade intelectual para entender e discernir essas informações. Então, muitos vícios nossos de responder situações esperneando, chorando, no desespero, numa tristeza extrema, vão acontecer. Mas a gente tem que se perguntar, é assim que eu quero responder ou eu quero aprender o novo? E o amigo está aí para ajudar a gente nisso, né? Trazendo tantos textos e tantas palavras para abrir os nossos horizontes. Eu acho que eu consigo. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial, tantas vezes, em potencial deve ser, né? Em potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, assim, muitas vezes a gente até culpa, né, as situações, ou sei lá. Eu sempre lembro disso, porque isso para mim era uma verdade tão absoluta de que, em casos de obsessão, o culpado, o errado, era o espírito ou encarnado obsessor, né? E, na verdade, ele só consegue fazer isso porque a gente permite, né? A situação de obsessão, ela só acontece porque existem duas ligações permitidas. Então, é importante que a gente possa entender isso. Porque, eu não quero sofrer. Mas eu também não quero parar de reclamar. Eu também não quero parar de falar mal dos outros. Eu também não quero parar de julgar. Eu não quero melhorar. Eu quero dormir bem, mas eu não faço a higiene do sono, mas eu não como coisas leves à noite, mas eu não deixo de... Eu quero beber 2 litros de água antes de dormir. Vocês entendem? Todos os atos que a gente tem têm consequências. É simples assim. Então, a gente olhando e tendo discernimento sobre essas consequências, sobre os nossos atos. Bom, eu estou fazendo isso aqui agora. Eu estou preparada para a consequência disso que eu estou fazendo aqui e agora? Eu quero essa consequência? Porque se eu estou plantando laranja, eu não vou colher maçã, eu não vou colher mamão. Então, se eu quero colher maçã, eu vou ter que plantar maçã. É uma coisa óbvia. Falando no aspecto do plano físico, é muito óbvio. Então, por que no plano do aspecto moral não é? Por que não é óbvio isso? É a mesma coisa. Lá no início da aula, a gente viu que o universo ele tem diversas formas de expressar a mesma coisa. Então, o sistema solar se expressa da mesma forma que um átomo, onde ele tem um centro e todo é que eu estou com a eletrosfera na cabeça, e todo ao redor que gira ao entorno desse centro. E a gente pode pensar nisso num sistema solar, a gente pode pensar isso para um átomo, a gente pode pensar na gente em vida, porque nós somos o centro e tudo que nos acontece ao redor são consequências dos nossos atos.
E aí, a inteligência divina, ela só está trabalhando. Ah, tá bom, isso se assemelha com isso, então vem para cá. Isso não se assemelha, então, por enquanto, não é hora deles. É simples, né? E aí a gente entendendo sobre que pensamento, conversas, trabalhos, forças de ideias, palavras, atos, vão se assemelhar com todas as situações em que a gente se encaixa, diz muito para a gente do que a gente quer fazer. Impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. É aquela tal daquela frase, né? A plantação, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando, não consigo ler aquela partezinha ali. Refletiremos os cultivadores da luz resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, isso... Eu sempre pensei que entender que eu sou responsável pela minha vida me traz liberdade. Porque quando eu fico numa posição de vítima e reforço essa minha posição de vítima, eu não consigo mudar nada. Quando eu estou numa conversa, quando eu estou numa situação, eu não preciso ficar querendo provar nada para ninguém, eu não preciso ficar discutindo para que o outro faça aquilo que eu acho que tem que fazer, porque cada um tem a sua vida, cada um pode entender e dar o melhor de si em cada situação. Mas entender que eu estou vivendo aquilo que eu preciso para aprender é libertador. Porque eu não estou presa. Eu não estou presa nisso. Pode estar doendo agora, mas eu posso ter atitudes diferentes para me levar em caminhos diferentes. Se isso não é liberdade, se responsabilidade não é liberdade, o que mais é liberdade, então? E eu não estou falando de liberdade, realmente liberdade, tá, gente? Deem uma filtrada sobre a liberdade que eu estou falando. Porque a gente sabe que liberdade realmente, ela não está na negação, que é onde a gente vive, né? Ai, eu não consigo ler. Ju, tu lê para mim, por favorzinho? Sim, você não pode controlar o mundo, mas quando você controla os seus pensamentos, você produz ordem. Bernard Siegel. Obrigada, amiga. É isso, pessoal. Quando a gente entende que a gente é responsável apenas pela nossa existência, a gente pode transformar os nossos caminhos, né? E é isso que a gente está aprendendo no caminho de autoconhecimento. E é isso que a gente está aprendendo sobre cada aula que a gente traz aqui, que a gente discute por perspectivas diferentes o mesmo assunto. E eu acho isso tão importante porque se a gente está nessa forma tão fragmentada, a gente precisa ter várias perspectivas para ter vários encaixes. E a gente precisa desses encaixes, porque esses encaixes, quando a gente pensa assim, ó, nossa, então é isso. Uau! A gente está realmente vivendo aquela informação, né? A gente não está só absorvendo num campo mental. A gente está fazendo conexão com o nosso divino, com o nosso coração, né? Com a nossa essência. E a gente precisa dessa transformação. Porque se fosse só ler um livro e tá salvo, a gente leu o Evangelho e já estava todo mundo lá, abraçado com Jesus, com Deus, né? E a gente precisa dessas obras edificantes para que a gente consiga mudar as nossas trajetórias. O campo eletromagnético do coração, o verdadeiro caminho. A frequência eletromagnética do coração produz arcos para fora do coração e volta na forma de um campo saliente e arredondado, como anéis de energia. Olha que interessante isso.
Isso significa que cada um de nós está ligado a todo o universo e, como tal, podemos acessar todas as informações dentro dele a qualquer momento. Não consigo ler essa frase. Ju, tu lê essa frasezinha no final para mim, por favor? Quando ficamos quietos para acessar o que temos em nossos corações, nós estamos literalmente conectados à fonte ilimitada de sabedoria do universo. Obrigada, amiga. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente precisa trazer ordem para pacificar o nosso coração, acalmar a nossa mente e fazer uma conexão. Tem uma frase que diz que, não lembro quem disse essa frase, mas eu achei muito interessante, que o maior caminho que a gente tem para percorrer é o caminho entre a mente e o coração, para que a gente possa conectar eles, né? E para conectar eles, a gente precisa trazer mansidão para a gente. A gente precisa trazer ordem, a gente precisa ter disciplina e vontade para transformar tudo aquilo que a gente consome e produz de desordem. Então, olha que interessante, né? A gente falando sobre associação, sobre o nosso campo e sobre todo o emaranhado, né? Sobre tudo que é e que está disponível para a gente 100% do tempo. E quantas vezes hoje no dia, vocês e eu lembramos, vou já me incluir aqui, disso? Quantas vezes a gente pensou, cara, isso tudo aqui que eu estou vivendo são só experiências para eu poder me melhorar. E Deus está comigo em todas elas. Quantas vezes eu me lembrei disso? Verdadeiramente. Quantas vezes eu me conectei com o meu coração e confiei no processo? Hoje, diversas vezes eu tive provas sobre como realmente Deus está com a gente o tempo todo e que a gente se conectando com Ele, tendo ordem, tendo confiança, as coisas simplesmente se encaixam. São. E eu não digo isso só pelas coisas que eu julgo como boas, porque geralmente a gente só tem esse reconhecimento em situações que a gente diz que deu certo, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Eu precisava muito marcar uma consulta com tal pessoa e não tinha vaga nenhuma e eu precisava para amanhã. E aí, de repente, me ligaram dizendo que alguém desistiu e eu vou conseguir. Isso para mim é dar certo. Mas e todas as outras coisas que acontecem que eu digo que não deu certo e, na verdade, continua dando certo? Por que eu julgo só Deus como misericordioso quando acontece alguma situação que eu acho que é misericordiosa, né? Porque a misericórdia de Deus, ela está acontecendo o tempo todo, trazendo as oportunidades da vida para que a gente possa ter esse campo da foto, um campo harmônico, de ordem, de mansidão, de conexão, de ser, de presença. Então, eu vou finalizar a aula com essa imagem sobre vários aspectos do caminho que a gente tem que percorrer, de todos os degraus que a gente se propõe a subir, e que isso esteja sempre em sintonia com Deus, que isso sempre esteja em sintonia com todos os ensinamentos que Cristo e todos os espíritos bons que já passaram e ainda olham pela gente, né? Porque a gente se conectando com isso, a gente se conectando com a verdade, a gente consegue melhorar o nosso campo de associação. A gente consegue melhorar a nossa vida, ajudar a nós e ajudar os outros também, né? E a gente veio aqui para isso. Às vezes a gente fica perdido, qual é a minha missão? Nossa missão é se melhorar, é se conectar com Deus, é seguir os passos de Jesus
E a gente só vai conseguir ter esses acessos quando a gente se propuser a isso, né? Quando a gente olhar a nossa vida como uma oportunidade constante. Tá certo? Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês e que isso sirva de inspiração para todos nós. Agora é a Clô? Sim, sou eu. Eu tenho que te dar, amiga, assim, o host, ou eu posso tentar fazer isso, né? Tem Tu que consegue passar. fazer, Tati? Oi? Tu consegue fazer, amiga, daí? Eu botei lá no chat, né? Daí apertei no várias coisas. Make host. Putz, olha só que legal, consegui. Que massa, fiquei feliz. Deu certo. Show. Deixa Boa eu já aula, abrir. amiga. Obrigada. Já vou abrir aqui também. Agora acho que está aparecendo, né? Deixa eu ver se vai ficar Tá, aqui. sim, amiga. Então, pessoal, boa noite. Vou iniciar a próxima aula, né? A aula sobre a fé. Estamos dando continuidade no que a gente... Deixa eu ver se eu consigo colocar... Os assuntos que a gente vem conversando. Então, a aula da Tati sobre associação e agora a aula da fé. É muito do que a gente vai conversar hoje. Como a Tati bem falou, são várias formas, são outras formas de falar aquilo que a gente já vem conversando, mas que é muito importante para que aos poucos vá internalizando, né? Que a gente vá assimilando os conteúdos, se reconhecendo nos conteúdos, né? E essa aula da fé é muito importante, assim, né? Vem com um convite para um olhar um pouco mais profundo do que a gente está acostumado. Em si, a palavra fé já nos remete a algo que nos conecta, que é profundo, mas o nosso entendimento sobre ela, principalmente a prática, muitas vezes é superficial, né? E eu me incluo totalmente nisso. Então, a aula tem esse objetivo de fazer com que a gente se aproxime dessa prática e dessa compreensão mais profunda dessa força da alma que a gente tem, né? Entre tantas outras, a fé é uma delas, é uma força que muitas vezes no nosso dia a dia, né, nos momentos mais desafiadores, por mais que a gente tenha crença em algo, né, acredite, a gente não coloca essa força como um ativo para nos conectar a, a esses outros seres que nos amparam, que nos protegem, a Deus, né? Então a gente não faz essa conexão direta, né? A gente não liga esse plug. Então a gente espera que alguém ou algo tome o partido por nós, né? Ah, eu confio em Deus, confio em Jesus, confio, enfim. Cada um tem sua crença e acredita em algo e espera que aquele algo faça, né? Algo, tome uma providência. Mas esquece que a providência tem que partir daqui, né? O primeiro passo, a primeira conexão tem que ser dada por nós. Então é sobre essa conexão que a gente vai conversar. A aula ela foi montada basicamente linkando o capítulo 19 do Evangelho com essa parte da fé divina e a fé humana, e o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, no capítulo 6, se eu não me engano, que ele fala sobre a fé. Então, foi uma junção dos dois conteúdos para montar os slides. Tem algumas outras reflexões de outros autores, mas, no geral,
eles foram a base, e é para a gente, aos poucos, ir trazendo as reflexões colocadas e trazer para nós, né? Refletir um pouco mais. Então, até quando eu fui iniciar os slides, né, e montar a aula, eu sempre gosto de trazer, comecei a criar esse hábito de trazer o significado das palavras, né, quando é algo assim bem, um conceito que a gente está trabalhando ali bem fechado. E aí até eu fui procurar no dicionário, né, sobre a fé, enfim. E a gente sabe, né, o significado da palavra em si, o que ela significa, os seus sinônimos relacionados à confiança, enfim. Mas eu não achei nenhuma definição que tivesse a dimensão na qual é o objetivo dessa aula, né? Não consegui sintetizar, encontrar uma síntese do que essa mensagem da aula quer realmente trazer. E aí, no livro Pensamento e Vida, ele deu justamente a resposta, né? Ele diz que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, bem relacionado com o que a Tati vinha conversando, né? É algo inato a nós, né? Algo que nasce com a nossa alma e nossa essência, né? Nasce nessa semente divina que a gente tem dentro de nós e que é esquecida, né? Que é colocada embaixo de todas as camadas que fomos criando ao longo das nossas encarnações, né? Das nossas sombras que colocaram essa semente muito escondida e por vezes não reconhecida por nós, né? Até uma certa desconfiança, será que temos, né, isso realmente em nós? E não damos o devido valor, não nos propomos a encontrar, não reencontrar essa essência, né, utilizá-la para o nosso caminho, né, para a nossa evolução. E é uma sabedoria inata dentro de nós. Então, quando a gente fala e repete aqui várias vezes, para que aos poucos a gente tenha essa consciência de que tudo que a gente almeja, né, tudo o que a gente vai vivenciar no nosso processo de evolução, todas essas capacidades elevadas que nós temos dentro de nós, nada está fora, nada vai ser conquistado fora ou por meio de outro ser, seja de um anjo de guarda ou, enfim, externo, né, que seja algo separado de nós, porque está tudo dentro. É lógico que a gente recebe o auxílio, a proteção, o amparo, as intuições, se tivermos dispostos a ouvi-las, mas tudo está aqui dentro. E é dentro que precisa ser desabrochado, né? E essa sabedoria, essa força que a gente tem dentro de nós precisa ser descoberta, né? Precisa ser colocada à luz, que hoje está soterrada pelas nossas sombras, pelos nossos medos, as nossas desconfianças, as nossas inseguranças, as nossas angústias, preocupações. E a gente esquece desse poder que a gente tem disponível. Então, ele ainda traz, assim, agora no Evangelho, né? É sentimento inato no homem de sua destinação futura. É consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então, só nós temos a capacidade de desenvolver, de colocar essa usina para funcionar, né? De colocar a nossa capacidade para essas conexões, né? Para essa irradiação que a gente recebe de amor,
de energias elevadas, e só através realmente desse nosso movimento ativo no processo, reconhecendo a nossa capacidade de força, né, de valores, nossos valores reais que temos, né, colocando isso, desabrochando isso, é que a gente vai poder fazer valer e realmente agir por meio dessa fé. Então, essa força da alma, né? Eu achei muito interessante a fé relacionada a essa força da alma, porque por vezes a gente tem uma ideia, né? Principalmente quando a gente olha para a trajetória de Jesus aqui, né, na Terra. Então, a missão dele não foi no sentido de uma adoração cega, né? De alguém para ser idolatrado e colocado num pedestal, ou como um ser muito diferente de nós, né? Que não que só só ele traria os milagres, esses valores que para nós parecem tão distantes, né? Então não é uma capacidade exclusiva, é um ser evoluído, é um ser adiantado no processo da evolução, que veio com humildade e amor ensinar como traçar essa trajetória, né? Por onde caminhar, como se comportar, como tratar os nossos irmãos, como tratar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que é também o que a Tati estava comentando. Então, essa missão como mestre dos ensinamentos da vida. Então, lógico que como um guia para nós, né? Mas nesse sentido de ensinamento, de como entender essas ideias de Jesus por esses processos que ele conduziu durante a vida e esses ensinamentos que ele nos deixou. Então, ele nos deixou a resposta, ele nos deixou a direção, o caminho. Nós que colocamos as nossas barreiras, as nossas dificuldades para dizer, não, mas isso está muito longe, né? Amar os inimigos, né? Ou tantos outros ensinamentos que eles nos colocam, a gente fala, não, mas isso para nós, para esse momento, não vai ser possível. E é possível. É possível desde que a gente utilize essa nossa vontade, esse poder que a gente tem dentro de nós, para nos direcionar na reconstrução desse caminho. Porque a gente já sabe como que nós somos sua semelhança, mas a gente insiste nos nossos comportamentos, né, nos comportamentos que repetidamente insistimos em construir ao longo das encarnações e que nos fizeram acreditar que são verdadeiros, né, esses caminhos ilusórios que nos trazem as nossas dores, os nossos sofrimentos, a gente acha que é por ali, que não existem outras saídas, que não existem outras formas de se conduzir. Então, porque a gente continua reforçando, né? A gente não dá espaço ou não observa a nossa mente para que possa se conectar com novas formas de agir, né? Para que a gente possa olhar para essas situações no sentido de resolver essas questões que estão ali, que a gente está ali se deparando na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Os desafios, os problemas. Então, ao invés de se envolver, né, naquela preocupação, naquela ansiedade, no sentido de olhar para aquele momento, como a Tati bem colocou, né, como um aprendizado, uma melhor oportunidade que a gente tem ao nosso dispor para poder colocar uma nova informação. E essa nova informação, ela vem desde que a gente esteja aberto para receber, desde que a gente esteja disposto, que a gente abra um espaço na nossa vida para que ela possa aflorar.
que a informação ela está aqui dentro. Ela já tem um germe dentro de nós, mas ela precisa ser regada para que ela floresça, para que ela ganhe espaço e possa, aos poucos, tirar essas vendas, né? Esse véu da nossa ignorância, né? Do nosso ego, dos nossos instintos. Então, para que aos poucos tudo isso possa ir se desfazendo e essa força possa tomar a devida proporção na qual ela foi criada. Então, a realização, né, dos seus milagres, quando ele esteve por aqui, mostrou que essa vontade do querer, a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento, é a certeza de que essa vontade pode receber o seu cumprimento, e não é algo especial, né, ou só relacionado a ele, é um poder de todos nós, que todos nós podemos fazer. Até quando ele falou com os discípulos, né, vocês podem curar, né, façam isso. E eles não confiavam, não acreditavam que tinham esse mesmo poder, não acreditavam ser filhos de Deus, porque todos sabemos que somos, mas somos essa semelhança, né? Não acreditamos que somos essa semelhança, que temos esse poder. Então, desconfiamos desse potencial. E Jesus nos mostrou que somos essa capacidade e a nossa vontade, né? A nossa conexão, a nossa abertura a essa força, a essa manifestação, é o que vai fazer com que a gente opere essas situações que a gente considera hoje como milagres, né? Ou considera como situações distantes ou de seres que aparentemente para nós são especiais, são santos, enfim, são algo muito distante, por vezes distante, né, da nossa realidade. Porque não confiamos nesse potencial que temos, né, nessa força disponível. Então, por qual razão a gente nega essa vontade de Deus? Porque o que mais que Deus deseja a não ser o nosso bem, né? O que mais poderia desejar a não ser aderir a essa vontade que só deseja e só quer o nosso bem? Parece um contrassenso, né? Mas nós queremos tanto a proteção, né, de Deus, da espiritualidade amiga, dos benfeitores, a paz, a harmonia, a alegria, a felicidade, a tranquilidade, a abertura, né, dos nossos caminhos, da consciência, mas ao mesmo tempo que a gente pede por isso, o nosso comportamento é no sentido de negar tudo isso. Porque quando vem ao nosso dispor, quando as informações aparecem, quando o caminho é iluminado, não, mas não é esse caminho que eu pensei, não foi esse caminho que eu pedi. Aí a gente quer continuar sendo Deus na nossa vida, né? Então a gente continua nessa disputa, brincando mesmo, de ser Deus com Deus. Então eu quero a sua luz, eu quero a sua proteção, mas tem que ser aqui, ó, do meu jeito, como eu planejei, como eu pensei, como o ego está coordenando aqui essa atual encarnação material, né? O que for diferente disso, eu não quero. O que realmente é para o meu bem, eu não quero. Porque nem eu sei o que eu quero, no fim, né? O que é para o meu bem. Então, eu acho que sei, né? Eu acho que tem... Eu acho que tem a consciência. E, no fim, quando a vida nos traz as verdadeiras trajetórias que a gente precisa vivenciar e passar, a gente nega, se revolta, se vitimiza, né? Enfim, e ainda pede auxílio, né? Para que outra coisa aconteça diferente daquilo. Mas é aquilo que precisa acontecer. E só vai ter seu fim, né? Só vão ter aderências
associações a isso que a gente tanto almeja, quando o nosso comportamento se transformar. Quando aqui dentro a vibração for compatível, porque como a Tati bem colocou e eu achei assim maravilhoso. É simples. Ou está associado, ou está vibrando nesse campo, né? Vai atrair esse núcleo de seres e de comportamentos e de energias, ou vai atrair o outro, vai atrair compatível aquilo que eu estou me associando, aquilo que eu estou pensando, aquilo como eu estou agindo, aquilo que eu estou consumindo, através das leituras, das redes sociais, enfim, vai vir aquilo, aquele mesmo conteúdo, não tem como ser diferente. O universo é mental, né? A inteligência é mental. Deus, essa energia onipresente e inteligência que é simples. Nós que dificultamos, nós que colocamos barreiras e que pensamos assim, como será que as coisas, né, se articulam para chegar até nós, né? É simples, ou você está associado, ou você está vibrando nessa frequência, ou você está em outra. E vai atrair de acordo, e vai se associar de acordo com aquilo que você está se comportando. Então é muito simples a gente ter um raio-x da nossa vida. É só a gente parar para observar as pessoas que nos rodeiam, o que a gente está consumindo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, é muito fácil a gente ter esse panorama, mas a gente não quer ter esse panorama, a gente não quer ter essa consciência, porque essa consciência é diferente da imagem que a gente cria a todo momento. E quem de nós está realmente empenhado em desfazer essa imagem, né? Mas esse é o nosso objetivo, é aos poucos reconhecer que ela existe em primeiro lugar, reconhecer que essa imagem, né, que eu estou a todo momento querendo manter e bancar, essas máscaras, elas não têm aderência com a verdadeira vontade do meu ser, né, que é a vontade de Deus. Então, o que eu estou buscando, o que eu estou atraindo, acaba sendo conflituoso, né? O campo que eu estou inserido acaba sendo um conflito, a desordem acaba sendo, reforçando as nossas sombras, justamente por isso, porque não tem como enganar, né? Como a Tati colocou, a plantação não vai vir diferente. Se eu estou colocando essas sementes de revolta, de raiva, de inveja, de ansiedade, enfim, seja lá o que for, né, que cada um aí identifica na sua vida, como que eu vou esperar receber a paciência? Como é que eu vou esperar que os outros se comportem comigo com caridade, com compaixão, com amor? Eu vou receber aquilo que eu estou colocando. Porque senão não tem como eu enxergar, não tem como eu ver, perceber. Então, precisa que a gente tenha essa verdadeira transformação. E, em primeiro lugar, se reconhecer, né, nesse nosso processo de como a gente está agindo, em que instrumentos eu estou utilizando, que vontade eu estou colocando na minha vida, com qual vontade eu estou me direcionando, né? É a vontade do bem, é a vontade de Deus? Ou é a vontade do ego, né? A vontade baseada na separação, na revolta, no egoísmo. Então, que a gente traga essas reflexões, né, para o nosso dia a dia, e não no sentido punitivo, de culpa, mas no sentido, sim, de se conhecer, né, de se perceber e entender o que realmente a gente está atraindo para nós. Então, se o homem compreendesse, veria que Deus deseja mais o nosso bem do que nós mesmos. Qual, então, é a vontade de Deus?
possuímos o senso do bem e do mal. Então, isso é inato em nós, a gente tem essa consciência. A vontade de Deus é cumprir o nosso dever, assim como a vida o apresenta. Assim como a vida o apresenta. Essa frase é bem importante. O que é dever? Não são necessários atos heróicos, mas sim estabelecer uma harmonia com a lei, por meio de atos simples e humildes. Através do autoconhecimento, do amor, da consciência, é necessário enquadrar a nossa vontade no funcionamento orgânico da vida. É necessário confiar. Confiar, essa palavra apareceu por primeiro quando a gente procura, né, o sinônimo de fé. Pelo menos quando eu procurei foi a primeira palavra que apareceu. E não tem como a fé estar dissociada da confiança, né? Dessa certeza, nessa força que a gente tem dentro de nós. E é ela que todo dia cada momento a gente negligencia na nossa vida, né? Ou deixa de lado, quando a gente tem as nossas inseguranças, as nossas preocupações, os nossos receios, os nossos medos. A gente esquece, por vezes, desse poder que a gente tem à nossa disposição. E aí, quando a gente resolve se conectar a isso, resolve trazer isso para o nosso campo, né, para o nosso coração, aos poucos se conectar com essa energia, porque é um exercício diário, né, é um esforço, é a vontade ativa, a vontade direcionada. Então, a fé é sempre esse movimento, nunca é algo passivo que simplesmente acontece. Não, ela depende dessa dinâmica do nosso esforço, do nosso empenho no processo, né? E aos poucos, quando a gente sente, né? Quando a gente deixa de lado, assim, solta, né? Esses nossos condicionamentos, essas nossas inseguranças, a gente sente que tá tudo bem. Porque a gente se conecta nesse agora que é presença, que é essa semente que a gente tem dentro de nós, é essa sabedoria divina. E quando a gente se conecta com ela, nada mais pode nos perturbar, nada mais pode nos incomodar. É lógico que é um processo, né? E que aos poucos a gente vai criando essa aderência, mas ele é disponível para nós a todo momento. Basta com que a gente se proponha a exercitar. Basta com que a gente se proponha a soltar esses instintos que a gente acaba relegando uma confiança por medo do desconhecido, né? Essa confiança ilusória por ser a forma que a gente tem de achar que sabe como agir, né? Mas esse saber como agir por meio desses instintos só nos traz mais preocupações, mais ansiedades, que com certeza não é o que a gente está buscando. O que a gente está buscando é essa paz, da serenidade, da confiança na vida, né? Da confiança nessa centelha que está dentro de nós, nessa fé que habita todos nós, que nos conecta a essas energias superiores, que nos conecta nesse canal direto com Deus. Quando a gente desperta essa luz que está aqui dentro de nós, essa energia que está aqui dentro de nós. E é muito interessante, assim, até hoje, é engraçado, né? Acho que todo mundo comenta isso nas aulas, mas realmente é verdade. Toda vez que a gente vai dar um tema aqui ou vai conversar, é muito engraçado, porque não tem como não se relacionar com o assunto, assim, né? Não tem como. Por isso é só agradecer por a gente ter a oportunidade. Isso não significa que vocês que estão ouvindo não vivenciam o mesmo processo, né? Acho que é uma troca nossa aqui e que acaba nos emaranhando todos, né, com essa energia. Mas no processo anterior, né, de estar aqui no momento da fala,
Então, todo esse conteúdo vai ficando na nossa cabeça, né? No nosso coração, na nossa mente. E hoje eu fiz um exercício, assim, bem simples, né? Eu estava indo para o trabalho de manhã, e aí a minha mente estava dominada, assim, de pensamentos, de angústias, de um monte de coisa que eu tinha que fazer e preocupações, enfim, aquele turbilhão sempre, né? Que eu até comentei na aula da mente mecânica. E aí eu parei para pensar e parei, né? Parei para pensar, engraçado, né? Mas eu parei, assim, num momento, estava no ônibus ainda. Aí eu parei, assim, para refletir e para ver, né, é, aqueles pensamentos, porque no primeiro momento eles estavam só me dominando, né, falando um milhão de coisas e eu estava acreditando. E aí eu parei para observar, né, me coloquei na posição de observadora, vendo eles. E vendo eles, eu me conectei, assim, por alguns instantes, né, porque para nós ainda é tudo muito instantâneo, né, ainda é muito rápido, são poucos momentos que a gente consegue ter essas sensações, porque poucos momentos a gente se propõe a estar nessa calma, né, nessa serenidade, nessa harmonia. A gente, se tivesse essa convicção de a todo momento se propor, a gente vivenciaria isso com certeza com muito o dia todo, né? Mas enfim, a gente ainda está no processo aí de criar essa aderência, né, de desfazer o nosso condicionamento. E aí, naquele momento, assim, eu senti, assim, uma força tão grande, assim, de tá tudo bem agora. Agora, não, nesse momento, agora, não tem nenhuma preocupação. Não tem nada que eu deva ocupar a minha mente. Não há nada que eu deva pensar. E tudo que vai acontecer já tá tudo certo, né? Não tem por que eu ficar atribulada nesses pensamentos, né, em desconfiança. Se tá tudo bem, se eu tenho essa força aqui dentro, assim, é algo até difícil de contar e explicar, porque é uma sensação, assim, é uma certeza, na verdade. E, e aí, aquele momento, assim, foi tão bom, porque, nossa, começar o dia, assim, nesse turbilhão que a gente começa, nessa rotina, nessas coisas, acaba consumindo a gente o dia todo. E aí criar, assim, esses exercícios criar esses momentos de consciência, né, nesse turbilhão, assim, é tão importante. Então, é disponível para nós, né, ver a oportunidade que a gente tem a todo instante e a gente deixa de lado, de vivenciar essa paz, essa serenidade de poder agir com consciência, de poder escolher esses nossos pensamentos, né, poder direcionar a nossa vontade, né? O nosso comportamento. E, enfim, e a gente acaba só refazendo sempre os mesmos processos, né? Achando que é só todo esse turbilhão. E, na verdade, existe muito mais do que isso, né? Está ali só esperando que a gente dê um espacinho, abra uma janelinha para que essa força, né, possa nos preencher, né, nos iluminar. Pode falar, Nico. Claudine, então, boa noite a todos. Eu pedi para você fazer esse trabalho, nessa aula, exatamente por essa experiência que você passou no ônibus aí. A pergunta que tem que ser feita é assim, por que você tem tanta dúvida? Ou porque todos nós somos cheios de incertezas, de excitações e de dúvidas? Já que a dúvida tira a gente da fé, a dúvida aumenta os obstáculos dentro da gente, ou seja, ela faz crescer os problemas, eles ficam muito maiores do que realmente são. E a gente acaba não vendo saída. As incertezas também.
E por final, a dúvida, ela tira a gente da fé, da certeza. Porque se eu estou duvidando, eu não tenho como ter certeza. Eu não tenho como confiar em nada. Então, o porquê nós somos tão cheios de dúvidas? Por que nós queremos tanto algo, mas duvidamos imensamente que podemos alcançar aquilo e fazemos crescer os obstáculos dentro da gente? Por que fazemos isso? Então, o São Francisco ele diz isso, né? No texto dele, ele diz: o temor, o medo que a gente tem, corta a relação com quem a gente quer nos ajudar. Ou seja, quando você tem medo de que aquilo não vai dar certo, você já quebrou assim, a ressonância com quem podia te ajudar. E a dúvida aumenta os obstáculos. Então, acabou. Né? Se o medo cortou a ressonância com o bem e a dúvida aumentou os obstáculos dentro de mim, então eu estou... Que situação nos encontramos? E você vê, essa pequena experiência que você contou aí, de um dia de trabalho, você já vai de manhã e já vai assim, num turbilhão de dúvidas, incertezas, hesitações e medo de que nada vai dar certo. E não é você, somos todos nós. É por isso que a gente precisa dessa aula, não é? Porque a gente precisa estar a todo momento, não duvidando, mas com certeza de tudo aquilo que você falou, né? De que não estamos sós e de que podemos escolher as associações que fazemos. Que ao invés de cortarmos a relação através do medo com quem quer nos ajudar, que a gente possa fortificar essa ressonância com confiança. E nesse capítulo ele tem uma coisa muito interessante, que ele diz que sem calma e sem paciência, e aí acho que tem um dos grandes problemas, nós não temos nenhum dos dois, já que estamos cheios de dúvida, estamos cheios de medo, não podemos... Não existe fé sem calma e paciência, porque você precisa da calma e da paciência para esperar que a lei de sincronicidade sincronize todos os movimentos para chegarem até você perfeito. Mas para isso acontecer, não pode ter dúvida, não pode ter medo. Aí nós estamos cheios de problemas. Porque aí a mente nossa, ela vai trabalhar naquele campo onde só vamos enxergar problema, e os problemas vão crescer. Como de São Francisco, os obstáculos vão aumentar. E a gente vai acabar não tratando isso aí. Então, acho que essa aula é muito bem-vinda. Acho que está muito maravilhosa o seu trabalho. E aí você agora, amanhã, quando for para o seu trabalho, você se encha de confiança e elimine todas as dúvidas. Esse é o meu objetivo, assim, nossa, tenho exercitado, assim, é lógico que como a gente é tão acostumado, né, com essa mente, assim, tão acelerada e tem umas que a gente realmente esquece disso, né? E esquece mesmo, assim, porque não é algo que a gente está acostumado a sentir ou aderir, não tem esse hábito, né, também de parar para refletir sobre esse turbilhão, a gente acha que ele é o normal e só segue o fluxo. Então, esse realmente é um objetivo, assim, um compromisso para mim. E aí, já encerrava aqui, já deu o nosso horário, mas eu queria deixar essa reflexão para a gente, cada um levar para si, né? Uma reflexão também para mim, assim, que todo dia eu faço como quase um mantra, assim, sobre o amanhã, né? Para não gerar essas, essas preocupações, né? Demasiadas e ânsias pelo que vai acontecer depois que não cabe a mim, né? Então, por que haveremos nós de pretender dominar o amanhã, se dele nada sabemos? Então, o que a gente acha que sabe é baseado nessas ilusões, né? Baseado nesse passado, no que os pensamentos nos contam. Então, que a gente releve essa reflexão, vou encerrar por hoje. E aí, semana que vem, a gente continua. Opa. Aí, se alguém quiser se habilitar para fazer a oração,
Não sei, Jorge? Ou eu posso Vamos lá, fazer? então. Então tá. Eu faço, alguém faz. Acho que pode ser tu, Jorge. Tá bom, então. Vamos todos agradecer a Deus, a Jesus, por todas essas informações tão valiosas. Que possamos refletir bastante com quem estamos nos associando. Que tipo de fluidos estamos querendo para nós? Que tipo de companhias estamos querendo? Que possamos, Senhor Jesus, contar com a tua força, com a tua coragem, para que todas as dúvidas e incertezas quanto ao amor e a bondade e a misericórdia de Deus nunca nos faltará. Que a ajuda espiritual também nunca nos faltará. Que possamos então nos encher de força, de coragem, de certeza deste amor de Deus, desta misericórdia que recebemos todos os dias, do esforço que os irmãos espirituais fazem todos os dias para chegar até nós. Assim, agradecido, Senhor, de toda essa bondade que recebemos, damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. E que assim seja. Fiquem todos em paz. Muito bom, Claudine. Parabéns. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.